Pai do Senhor, pessoal, tá eu e o Edivan aqui. Bater um papo aqui sobre maturidade, falar um pouco a respeito de maturidade. Meu nome é Vinícius Deri, eu sou um dos editores aqui do canal Emergência da Alma. E a gente fala aqui no canal um pouco sobre teologia, sobre vivências da vida, ensinamentos bíblicos, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E a gente vai aprendendo juntos o Evangelho e seguindo firmes e fortes nessa caminhada. Amém? Edivan, fala aí um pouco de você, rapidão. Fala. E aí, galera, chamo Edivan, estou aqui junto com o Vini e sou cristão, tenho sido alcançado por essa graça, por essa palavra também. E fica até o final do vídeo, esse papo vai ajudar muita gente a ter maturidade, o que é muito importante em qualquer área das nossas vidas. É com você, Vini. Amém. Eu começo falando aqui a respeito do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 28, que vai falar assim: se nós entregarmos aos nossos próprios desejos, Deus vai deixar. Se você de coração quiser seguir o seu caminho, Deus vai deixar você seguir seu caminho. Deus não vai te impedir. Deus, ele é um ser que respeita a sua opinião. Então, quando você fala assim, eu não quero mais ser evangélico, ou eu não quero mais nada de Deus, Deus vai deixar você ir. Está lá escrito em Romanos capítulo 1, versículo 28. Só que se verdadeiramente de coração você falar assim, eu quero seguir a Deus, eu quero servir a Jesus, então Ele vai te guiar. E Ele pode te levar a caminhos que no início pode parecer difíceis, pode parecer doloridos, mas é o caminho que você escolheu. Você decidiu entregar a tua vida a Jesus. E por mais que a gente não entenda o processo, no final a gente vai entender. Quantas vezes eu não passei por caminhos e no meio do caminho eu pensei assim, nossa Deus, tá difícil, eu não entendo. Só que lá na frente eu fui entender, e aí que eu olhei para trás e falei, meu Deus, obrigado por aquela dor, obrigado por aquele sofrimento que eu passei, obrigado. Hoje eu agradeço e hoje eu entendo. Quantas vezes, nossa, foi inúmeras, eu olhei para o céu e falei, Deus, desculpa daquele dia que eu reclamei, desculpa daquele dia que eu falei assim, Deus, me tira dessa situação, desculpa, eu entendo hoje que foi necessário para a minha vida. E isso é maturidade, é entender esses processos doloridos que a gente passa e não reclamar. Vai de cabeça erguida e coloca nas mãos de Deus, amém? Então, olha que interessante isso aqui. Naamã, quando ele estava todo leproso, ele foi até o profeta e queria ser curado. Que aí o profeta Elias, ele fala assim, olha, para você ser curado, Deus disse que você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe o que Naamã disse? Eu não, sai fora. Para ser curado, mergulhar 7 vezes naquele rio sujo, imundo. Sabe o que Naamã queria? Um rio limpo e rápido. O Rio Jordão era tão sujo que as correntezas das águas eram lentas. Então, o que ele queria era algo limpo, rápido, um processo fácil, coisa fácil a fazer. Só que no meio do caminho, quando ele estava indo embora, todo leproso, o seu servo disse assim, se Elias te pedisse algo muito difícil, você não faria? Por que não fazer algo tão simples, que é mergulhar naquele rio? Então, aquilo deu um start na vida dele. Então, ele entrou naquele rio e foi curado. Num processo sujo e num processo lento, ele foi curado. 7 vezes que ele mergulhou naquele rio. E ele foi curado, saiu dali sem lepra nenhuma. Às vezes Deus vai te mandar para esse rio, um rio sujo, um rio devagar, mas é para te curar, para te restaurar, para tirar do seu orgulho, como foi Naamã. E olha que bonito isso. No mesmo rio que Naamã foi curado das lepras, foi o mesmo rio que Jesus foi batizado.
o mesmo rio, foi em épocas diferentes. Naamã, ele mergulhou 7 vezes para tirar a lepra dele. E Jesus, ele mergulhou apenas uma vez para tirar a sua lepra, para tirar a minha lepra. Jesus, ele não precisava ser batizado, só que ele falou para João Batista, ele falou assim, é necessário para que se cumpra as Escrituras. E em Isaías 53 vai dizer assim, por suas pisaduras nós fomos sarados. Como ovelha muda, ele foi e se entregou. E pelo sangue dele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então foi tudo necessário para um processo de amadurecimento. Jesus mergulhou naquele Rio Jordão para tirar a sua lepra. E isso tudo é um processo de maturidade. Jesus ele já era maduro, desde do dia que ele nasceu, ele já tinha maturidade. Ele foi o ser humano mais completo que já pisou nessa terra. Não há ninguém como Jesus. Mas ele veio, despiu da glória dele para nos ensinar que é possível ser maduro em meio a uma sociedade imatura. Então, hoje eu posso falar para você que tem 5 níveis de maturidade. Vinícius, qual é o primeiro nível de maturidade? Atitude positiva em meio às negações. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Então, na sua vida, você vai ter muitas pessoas que vão te deixar para baixo. Só que você tem que ter o pensamento positivo, de que você não anda sozinho. Você tem um Deus que zela por você. Você tem um Deus que zela por você. Então você não pode se esquecer disso. 2. Não favorecer algumas pessoas. Por mais que você ame algumas pessoas, você não pode favorecer pessoas porque elas têm cargos altos. Você tem que favorecer qualquer pessoa. Você tem que tratar todos de maneira igual. A própria Bíblia vai nos ensinar que amais ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, lógico, você vai ter que se amar para poder amar o próximo. Só que nessa passagem você vai entender que você não pode favorecer um ou outro. Trate todos da mesma forma. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, irmãos, como vocês podem dizer que têm fé em Deus, sendo que vocês favorecem algumas pessoas? Então, no Evangelho você não pode favorecer ninguém. Você tem que tratar o cara lá, mais alto cargo, da mesma forma que você trata o menor. Olha lá o que está escrito na Bíblia, agora me fugiu a passagem, mas Jesus ele falou assim, eu estive com fome e você não me deu de comer. Eu estive com sede e você não me deu de beber. Ou seja, olha o que Jesus falou. Ele falou que sendo pequeno, as pessoas não foram lá e trataram ele da mesma forma como trataram os grandes homens. Então o Evangelho nos ensina que ninguém é favorecido. Todos nós somos iguais. Então o segundo nível da maturidade é tratar todos da mesma forma. Tanto o cargo mais alto quanto o menor cargo. O nível 3. E esse provavelmente deve ser um dos mais difíceis, que é controlar a própria língua. Lá em Tiago capítulo 4 vai dizer muito isso. E a Bíblia fala que um dos piores membros que um corpo humano pode ter é a língua, porque ela é o mais difícil de ser controlado. Quantas vezes eu mesmo não falei coisas que não era para ter dito, no momento errado, no dia errado. Então, um dos ensinamentos que a Bíblia vai dizer é que você tem que controlar a sua própria língua. Isso é maturidade. O 4 é o espírito pacificador. Quando você estiver em meio a uma confusão, jamais chegue colocando mais fogo na confusão, mas chegue com o espírito pacificador. Afinal de contas, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós temos que ser um exemplo para outras pessoas. E por mais que elas estão iradas por dentro, não chegue com ira, mas chegue com a paz. Porque o amor é maior do que o ódio. O amor vai mais profundo do que a raiva. Amém? Então, essas são os 4 pontos interessantes da maturidade. E você vê que tem a diferença de ser maduro tem 2. Tem o maduro e o prematuro. O que é a diferença?
É que o maduro, ele escolheu o tempo certo. E o prematuro, ele quer ser algo antes mesmo de amadurecer. Ele é prematuro. Sabe a pessoa que nasce prematura? Ela nasce sem algumas das vitaminas. Ela nasce fraca. Ela nasce precisando de muitos recursos. Por quê? Porque não esperou o processo. Então, na nossa vida, você precisa ser maduro e não prematuro. Você não precisa ser o melhor rápido. Você precisa galgar devagar na maturidade. Porque vão ter pesos que você não vai aguentar. Não vai aguentar de imediato. Você vai precisar ganhar força no decorrer da vida, da jornada. Tá bom? Então, esses são os 5 processos da maturidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus abençoe sua vida. Não esquece de seguir essa página, compartilha esse vídeo para mais pessoas, curta e manda um comentário aí qual parte que você mais gostou desse vídeo. Amém? Deus abençoe.